Olá! Hoje iremos falar do autocuidado do homem durante a pandemia da Covid-19. Um projeto realizado pelas acadêmicas de enfermagem do nono semestre e orientado pela professora Roselma Marcelli. Historicamente, o senso comum considera os homens como sexo forte, e desde pequeno os meninos são educados, entre outras coisas, para serem corajosos, poderosos e invulneráveis. Muitos acham que devem responder às expectativas sociais de modo proativo, em que o risco não é algo de ser evitado, mas sim superado. Homem que é homem não adoece. Homens têm mais doenças do coração, cânceres, colesterol elevado, diabetes, hipertensão e tendência à obesidade do que as mulheres. Homens vivem em média 7 anos a menos que as mulheres. A maioria dos homens tem medo de descobrir doenças, acham que nunca vão adoecer e por isso não se cuidam. Não procuram os serviços de saúde e não seguem os tratamentos recomendados. Estão mais expostos aos acidentes de trânsito e de trabalho, utilizam álcool e outras drogas em maior quantidade, e não praticam atividade física com regularidade. Este gráfico mostra a realidade do Mato Grosso na Covid-19, demonstrando que 51,6% dos casos confirmados são do sexo masculino e 59,2% dos óbitos confirmados também são do sexo masculino. É preciso desconstruir essa ideia de que o homem é um super-herói e que não precisa ir preventivamente aos serviços de saúde. Essa ideia errônea leva os homens muitas vezes a descobrir as doenças quando já estão em estágio avançado, o que prejudica a cura. Mesmo com esses resultados, os homens geralmente não possuem o hábito de procurar os serviços de saúde para realizar as atividades de prevenção e receber orientações para o autocuidado. A propósito, você sabe o que é autocuidado? O autocuidado é cuidar de si mesmo, perceber as necessidades do seu corpo e da sua mente, adotar hábitos saudáveis, conhecer e controlar os fatores de riscos que levam aos agravos da sua saúde. O autocuidado é uma função regulatória, a qual possibilita aos indivíduos desempenharem um papel de maneira autônoma, que promovam ações direcionadas à preservação da vida, da saúde, da evolução e do bem-estar. Como o homem pode praticar o autocuidado? A prática do autocuidado é uma questão particular, ou seja, de cada um. Nós separamos algumas dicas que podem te ajudar a realizar atividades que te proporcionem bem-estar e mais qualidade de vida e saúde. Cuide da sua alimentação. A função dos alimentos vai muito além de simplesmente nos manter saciados. Uma boa alimentação adequada e saudável garante uma boa nutrição e um funcionamento adequado de todo o corpo. A imunidade será uma grande e importante aliada, e uma alimentação equilibrada tem um papel fundamental no fortalecimento do nosso sistema imune. Essas são dicas de uma alimentação saudável. Os alimentos recomendados para homens em geral: fontes de vitamina C, que são encontradas em frutas cítricas, como a laranja, acerola, kiwi e outras, e fontes de vitamina D, peixes, leites e derivados. Evite o exagero no consumo do café. A alimentação recomendada para grupo de risco, pessoas idosas, diabéticos, entre outros. Alimentos de baixo índice glicêmico, ameixa fresca, pera, melão, abacate, morango e maçã. Alimentos na forma integral, pão e arroz integral. Temperos naturais, alho, cebola, salsa e cebolinha. De modo geral, mantenha regularidade nos horários da sua alimentação. Evite ou reduza o consumo de alimentos embutidos, como a salsicha, o presunto, a mortandela, linguiça, entre outros. Evite o consumo de alimentos industrializados, principalmente os ricos em açúcares. Tome cuidado com a sua saúde emocional. Os pensamentos de incapacitação e segurança podem nos gerar ansiedade e medo neste momento. Existem alguns pensamentos que são promotores da nossa saúde mental e que estão ao nosso alcance. Por isso, precisamos focar neles.
Aqui vai algumas dicas para melhorar a saúde mental. Use a tecnologia a seu favor, mas cuidado com o excesso de informações. Procure hobbies e atividades que elevem o seu bem-estar. Estabeleça e mantenha uma rotina diária. Cuide bem do seu sono e reconecte-se com as pessoas que moram com você. Cuidados com a sua saúde física. A atividade física diminui o nível de estresse, melhora o humor, alivia a depressão e reduz a ansiedade. Pensando nisso, atenção nas dicas importantes para esse período da pandemia da Covid-19. Temos aqui algumas recomendações. Mantenha o corpo ativo, realize exercícios que você já realiza ou realizou na sua rotina de treino. Essa é a melhor estratégia nesse momento de pandemia. E nada de invencionices para não causar lesões. Caso queira inovar, procure um profissional capacitado, um educador físico que poderá te orientar atividades adequadas à sua condição de saúde, avaliando seu nível de condicionamento e suas limitações. Pratique atividades de leve ou de baixo impacto, como a caminhada, trabalho doméstico, jardinagem, dança ou meditação. Atividades moderadas, como a caminhada rápida, bicicleta lenta, dança aeróbica, tênis em dupla ou jardinagem pesada. Ou atividade vigorosa ou competitiva, corrida ou bicicleta rápida. Após avaliar a atividade que você pode desenvolver, o Ministério da Saúde recomenda que a prática da atividade física leve e vigorosa deva ocorrer em 150 minutos por semana, distribuído em 3 dias por semana, se estável a sua condição de saúde. Caso a sua condição de saúde esteja instável, está com a pressão arterial muito elevada, ou apresenta sinais e sintomas de cardiopatias, entre outros, considerar a necessidade da avaliação cardiológica antes da prática de atividades físicas. Ou, caso esteja com excesso de peso, condição de saúde estável, mesmo sendo hipertenso, porém com pressão arterial controlada, é importante a prática de exercícios. Para a realização da atividade física em casa, prepare para realizar a sua série de exercícios como se estivesse indo para um dia de treino na academia. Hidrate-se e utilize roupas leves. Tenha uma alimentação saudável, através do consumo de alimentos in natura e minimamente processados. Veja alguns exemplos de atividades que podemos utilizar neste momento. A dança. Dançar é para todas as idades. Agachamentos, subir escadas, pular corda, caminhada pela casa. Cuide também da sua saúde sexual. Saiba que existe teste rápido que ajuda a diagnosticar de forma precoce as infecções sexualmente transmissíveis, como o HIV, sífilis, hepatites B e C. Mas o melhor mesmo é a prevenção. Use camisinha. O câncer de próstata é uma das doenças relacionadas à saúde do homem. E você, homem, tem se cuidado? Fique atento se tem histórico familiar, obesidade e a idade avançada. O exame de toque retal é muito importante e, como complemento, o exame de sangue PSA são necessários para a investigação. Para confirmar, é necessário realizar a biópsia. Se você tem de 45 a 65 anos, fique atento. Entre os fatores que mais ajudam a prevenir o câncer de próstata estão uma alimentação saudável, manter o peso corporal adequado, praticar atividade física, não fumar e evitar o consumo de bebidas alcoólicas. E você, já ouviu falar da andropausa? É a deficiência hormonal masculina, que atinge cerca de 25% dos homens após os 50 anos. Os sintomas clínicos típicos são a diminuição do desejo sexual, a qualidade e frequência das ereções, alteração do humor, depressão, irritabilidade, distúrbios do sono e diminuição da massa magra. A andropausa pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares, hipertensão, entre outros. Por que acontece? Ocorre uma diminuição da testosterona. Conheça seu corpo e saiba reconhecer as diferenças. Procure o urologista para retirar suas dúvidas. E fica uma dica aqui: se beber, não dirija. Seja consciente, cuide-se, a prevenção é a melhor opção.
Dirija com cuidado. Estas são algumas medidas preventivas contra a Covid-19. Lave as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Evite aglomerações se estiver doente. Cubra o nariz e boca ao espirrar ou tossir. Mantenha os ambientes bem ventilados. Não compartilhe objetos pessoais. E lembrando, se for sair de casa, use máscara.